Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Pessoal, agora eu tenho uma dica para você que gosta de se vestir com elegância, pagando um precinho muito especial. Conheça a Darpon, uma loja especializada em moda masculina, onde você encontra tudo para andar bem elegante. Calçados, calças, camisas sociais, camisas de malha, blazer, gravatas, todo tipo de roupas masculinas para todas as ocasiões e com preço sensacional. A Darpon possui 3 lojas no Shopping Contagem, Shopping Betim, Shopping Sete Lagoas. Não perca tempo, passe na Darpon e confira todas as promoções da loja e com certeza você sairá de lá muito mais elegante. Como sempre, eu estou vestindo Darpon, branco básico, sinônimo de elegância, de qualidade. Entre no site, entre no Instagram da Darpon, veja as promoções lá no Shopping Partagem Betim, Shopping Contagem e Shopping Sete Lagoas. Confira lá, tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito e muito elegante. Vamos falar agora do Cruzeiro. O presidente Wagner Pires deu uma declaração para falar sobre o momento do Cruzeiro. Desde o princípio, desde a nossa campanha para a eleição e que conseguimos através dos nossos conselheiros, nós vimos sofrendo um ataque constante, tentando denegrir a nossa, desde o começo, denegrir a nossa gestão através de denúncias apócrifas, levar o nome do Cruzeiro com a difamação, atrapalhando toda a nossa administração. Isso, pouquíssimos conselheiros formaram uma rede contra a nossa instituição. Colocaram 131 nomes que apoiaram o nosso vice-presidente numa situação de um processo na qual o próprio Justiça reconsiderou. O apoio desses conselheiros foi levado como se esses conselheiros fossem comprados. Isso é denegrir o conselho do Cruzeiro Esporte Clube. Isso vai contra a nossa instituição. Isso não é coisa de homens, isso é coisa de bandidos. Tudo que vocês fizeram, vocês vão ter que depois engolir isso, porque vai ser comprovado que o que nós estamos fazendo é certo. Com isso, nós perdemos uma oportunidade de sanear todo o Cruzeiro. Nós perdemos um financiamento de um grupo estrangeiro de 300 milhões de reais a taxas de juros baixíssimas, o que levaria à redenção financeira do Cruzeiro. Nós deixaríamos e entregaríamos para as próximas gestões um Cruzeiro saneado. Mas existem esses pouquíssimos conselheiros que querem que o quanto pior, melhor. Tá aí uma declaração forte do presidente Wagner Pires, citando aí os conselheiros. Ô Guilherme, a culpa é dos conselheiros? Porque ele bateu forte aí, vão ter que engolir, os conselheiros querem quanto pior, melhor. E aí? Não, Breno, esse vídeo, em todos os lugares que eu acompanhei a repercussão, principalmente nas redes sociais, o que se viu foi críticas, por vários motivos. Um vídeo é feito de forma, na minha opinião, amadora, né, cortes que foram feitos por conta até da dificuldade de se expressar do presidente. Isso a gente não contesta porque cada pessoa é de um jeito. Mas eu não vejo um comportamento adequado do Wagner Pires gravar um vídeo como esse, representando raiva. Você via na expressão do presidente do Cruzeiro que aquelas declarações foram declarações fortes, ok, mas expressando raiva, ok, ele tem que defender o Cruzeiro, mas não foi a melhor forma de se fazer uma defesa e muito menos de aparecer. Ele é tido como um presidente virtual, um presidente que não aparece nas horas que realmente precisa aparecer, é o presidente das horas boas. Mas era melhor não ter aparecido do que gravar um vídeo desse. A culpa não é do conselheiro, a culpa é de todo mundo, é o conjunto, porque foi o conselho que elegeu essa diretoria. Então a diretoria que toma as decisões e que está gerindo o clube. Não está gerindo o clube da melhor maneira. O Cruzeiro está jogando no Mineirão e está pagando para jogar. É só pegar os borderôs das partidas, você vê lá, o Cruzeiro paga para jogar no Mineirão. Essa atual diretoria fez com que o Cruzeiro, obviamente também por decisões da diretoria anterior, que deixou de pagar a gestora do Mineirão, o Cruzeiro perdeu aquele contrato que havia feito, agora a gestão
Jogo a jogo, o Cruzeiro faz o acordo para usar o Mineirão. E aí agora paga para jogar. O sócio-torcedor do Cruzeiro, o programa sócio, que era rentável, hoje a gente tem informações de que também não há aquela rentabilidade do passado. Então, não adianta falar que o culpado é X, o culpado é Y. A culpa é generalizada, a culpa é de todo mundo. Porque se essa diretoria está no comando, foi o conselho que elegeu. Se o outro presidente, o anterior, o Gilvan de Pinho Tavares, que também errou e errou bastante, foi o gestor responsável por também aumentar a dívida do Cruzeiro, o conselho que foi omisso naquela opinião. Então, é o seguinte, se for para colocar uma parcela de culpa maior em alguém, a parcela é do conselho, que na maioria das vezes é omisso. E conselho de clube, não só no Cruzeiro, mas em outras instituições, em outras agremiações, é isso mesmo, é ter o status de querer ser, eu sou conselheiro, eu vou fazer isso, eu voto no meu clube. Bobagem, balela. O conselho tem que ser atuante, o conselho tem que ser participativo e não só um conselho de churrasco, um conselho de festa. E aí acontece o que tem acontecido no Cruzeiro, essa realidade terrível e que pode fazer com que o clube ainda vá para a Série B, o que seria lamentável. Impressionante, né, Fred? Porque a gente acaba que a gente esquece de falar de futebol, né? Hoje o Cruzeiro, o tema todo é o extracampo, são torcedores que vão fazer manifestações, vai ter mais hoje, né? Tiveram ontem, anteontem a gente estava falando sobre foram até a casa do Itaí, enfim, aí o presidente dá uma declaração como essa. Parece que em vez de tentar acertar as coisas, estão jogando fogo em gasolina, não? Por aí também, Breno, também penso da mesma forma. O foco devia estar todo no campo, que o Cruzeiro está realmente correndo sérios riscos no Brasileiro. Um rebaixamento inédito que mancharia a história do Cruzeiro aí, uma história grandiosa que o clube tem. E em vez de você tentar apaziguar os ânimos, acalmar a situação para que o clube tenha uma mínima tranquilidade para dentro de campo sair dessa situação ruim, você só está inflamando, crescendo ainda mais esse processo. É claro que os conselheiros também são responsáveis, sim. A diretoria atual, a anterior, também tem uma parcela muito grande e essa omissão acaba rendendo nisso. O conselho omisso, não só nessa gestão, mas na gestão anterior, as dívidas só aumentaram. E quando estourou, gente, já não tinha mais por onde surgir. A gente tem que lembrar que o Cruzeiro teve que se desfazer de jogadores na temporada, a realidade é essa, não pôde contratar outros reforços, não tem caixa, não tem dinheiro. O Cruzeiro chegou numa situação que está praticamente inviável você comandar, gerir uma equipe de futebol do Cruzeiro. Então, isso é um risco muito grande para a instituição como um todo, não só desportivamente e até mesmo legalmente, civilmente. O Cruzeiro e seus dirigentes estão respondendo a processo aí, nós não podemos esquecer. E tem uma grande investigação correndo ainda na justiça. Pode acontecer punições, inclusive desportivas ao clube, mas principalmente punições judiciais àqueles responsáveis pelo clube, entre eles também os conselheiros. Falando de futebol, Felipe, como é que você vê aí os preparativos do Cruzeiro para pegar esse Palmeiras que está embalado aí com o Mano Menezes, 2 jogos, 2 vitórias? Palmeiras voltou a vencer com a chegada do Mano Menezes, depois da parada da Copa América ainda não tinha vencido. E é como a gente comentava, o Rogério precisa fechar, blindar esses jogadores para irem para São Paulo e tentar um resultado, um jogo extremamente difícil contra um time que não perdeu dentro de casa ainda. E fica esse jogo de empurra com o presidente culpando o conselho, com o conselho culpando o presidente e acaba respingando no time, acaba respingando no time de futebol. O treinador, o Rogério, vai à coletiva e fala que precisa fazer mudanças e não tem respaldo da diretoria. Os jogadores saem de campo e criticam o treinador falando que mudou a maneira de jogar. Nesse jogo de empurra, o Cruzeiro não vai para lado nenhum. É hora de união, pelo menos dentro de campo. O Rogério com os jogadores tem que se unir, porque o que já é muito ruim pode piorar muito para o ano que vem. O Cruzeiro muito provavelmente já não vai ter a Copa Libertadores, que é uma fonte de renda impressionante para o time. E se tiver na Série B, pode ter certeza que é outra equipe totalmente diferente. É hora de se fechar e buscar que esse vexame que o Cruzeiro vem passando em 2019 seja diminuído até o final. Se manter na Série A é obrigação que os jogadores e o treinador têm que fazer nesse ano. Bom, então agora vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia para a gente poder pegar a participação do pessoal de casa, Ana.
Vamos lá, Carlos do Nova Suíça. Esse negócio de protestar em frente à sede com faixas ameaçadoras e foguetes só estimula a violência e a discórdia. O verdadeiro protesto é a ausência total da torcida aos jogos. Aí, alguém toma atitude. Samuel de Pirapora, será que o presidente do Cruzeiro vai aparecer para falar direto com a imprensa ou vai ficar só nos vídeos que, por sinal, não esclarece nada e só aumenta a revolta da torcida? Cláudio do São José. Essa diretoria do Cruzeiro tem que tomar vergonha na cara e deixar o meu Cruzeiro. Enquanto eles não derrubarem o time para a Série B, não vão sair. Guilherme, o Rafael Dias quer saber, o Cruzeiro tem solução ainda este ano? Um abraço, Rafael. Muito obrigado aí pela sua participação. Solução tem, mas aí a diretoria vai ter que ter pulso firme, vai ter que tomar decisões contundentes. Não dá mais para ficar mantendo algumas peças da diretoria no comando, até porque a torcida já perdeu a paciência com alguns dirigentes. Então, é preciso que a diretoria tome uma posição firme para que o Cruzeiro continue, né? Continue não. Na verdade, retome o caminho, volte para os trilhos. Do jeito que está, o torcedor vai continuar cobrando. Sai a peça eu quero fora o Sérgio Nonato, eu quero fora o Itaí Machado. O presidente não aparece para dar entrevista. Não sou só eu que estou dizendo. Você viu aí as participações, o pessoal acompanhou, o pessoal, os torcedores falando a respeito, o presidente não aparece. Então, é hora do presidente aparecer. Se ele não quer aparecer para a entrevista, que ele apareça com decisões contundentes para colocar o Cruzeiro nos trilhos. Só para a gente continuar e finalizar esse bloco, olha só essa situação, eu concordo com o torcedor. Faixas ameaçadoras, foguetes, protestar, ok, mas não pode agredir, não pode nem agressão física, nem agressão verbal, ameaça. Ontem, alguns conselheiros do Cruzeiro foram achincalhados num restaurante no Barro Preto. Torcedores organizados entraram e criaram uma confusão tremenda, filmando os conselheiros, jogando os conselheiros contra a torcida, falando que esses são os conselheiros que apoiam o dirigente A e o dirigente B, são esses aqui, viu? O que adianta isso, gente? Vocês estão tratando ódio por ódio. Isso não funciona mais. O ex-presidente Gilvan de Pinho Tavares foi barrado junto com outro grupo de conselheiros na entrada do Barro Preto. A situação do Cruzeiro é terrível. Vamos falar mais sobre Cruzeiro no último bloco, mas agora eu tenho uma dica para você que se preocupa com o seu corpo e com a sua saúde. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Atlético.